E para falar de projetos de mobilidade urbana para municípios, eu chamo ao palco o consultor no assunto... Desculpa. Não, está certo. O consultor no assunto, Marcelo Rezende. Cadê? Vem para cá, salva de palmas, por favor. Agradecer pelo convite à Dataprom para participar desse evento como palestrante e a gente narrar aqui com vocês, nesse bate-papo, um pequeno resumo de 25 anos de experiência trabalhando na iniciativa privada, no serviço público, trabalhando em todos os setores relativos à parte de engenharia de tráfego, desde a simples fiscalização de contratos e operação de planejamento e operação de trânsito, até gestão de contrato, planejamento de orçamento e tudo mais. A ideia de falar de projetos de mobilidade urbana, seus contextos e necessidades, não foi descrever para os senhores e para as senhoras os projetos em minúcias, porque aqui todo mundo já trabalha com isso há algum tempo, então todo mundo sabe quais são os tipos de projetos relativos à mobilidade urbana. Porém, nesses longos anos de trabalho, a gente vê muito projeto não sair do papel. A gente vê muito projeto não conseguir ser concluído. A gente vê muito projeto, principalmente relativos à mobilidade urbana, que são implantados 7, 8, 10, 12 anos depois. Ora, um projeto que prevê o deslocamento de pessoas sob um determinados aspectos e cenários ser implantado 10 anos depois, está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso porque as pessoas vão nascendo, a frota vai aumentando de veículos, as necessidades vão mudando, as polarizações nas cidades, nas áreas urbanas, nas manchas urbanas vão mudando, os interesses de deslocamento vão mudando, então, um projeto de mobilidade urbana, que há 10 anos atrás tinha-se outro nome, ele está fadado ao fracasso se ele não for implantado dentro de um contexto real. Então, é nesse aspecto que a gente vai tentar trabalhar. Como pensar num projeto, desde lá do início, tendo a fundamentação legal, até poder implantá-lo. É essa o meu objetivo aqui. E ele pode ser aplicado tanto para gestores públicos, o que a gente vai conversar, como para aqueles que são os executivos de negócio das empresas privadas. Entender desse mecanismo é fundamental para que se tenha êxito. Entender desse mecanismo é fundamental para, conforme foi conversado ontem, os assuntos tenham continuidade, não se percam de uma gestão para outra. É esse o nosso objetivo aqui. Aí. Então, nosso objetivo é apresentar a importância de planejar e projetar de forma integrada com os pensamentos e metas inseridas dentro de um contexto urbano de forma continuada. Ou seja, a gente não perdeu o fio da meada em hipótese nenhuma. É o executivo de negócio chegar no município e apresentar uma boa ideia, uma ideia que confere e é compatível com a necessidade do município, é compatível com a necessidade da região, porém, o gestor, por mais boa vontade que tenha, não tem orçamento, não está previsto no orçamento, e aí, muitas das vezes, o assunto se perde. Então, vamos começar a falar sobre o conceito de mobilidade, porque mobilidade virou moda no Brasil. Mobilidade virou moda. Essa é a grande verdade. Então, as secretarias municipais de transporte viraram secretarias municipais de transporte e mobilidade. As secretarias de segurança que cuidam da parte de trânsito viraram secretaria de segurança e, normalmente, tem um subsecretário ou um coordenador de mobilidade. Mas o que é mobilidade, na realidade? O que é mobilidade dentro do conceito mais amplo da palavra? Bom, a lei que todo mundo conhece, 12.587, que é a lei conhecida como Lei de Mobilidade, define como mobilidade urbana condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Ela também define o modelo de circulação de pessoas e cargas dentro do território urbano e interfere no desenvolvimento econômico do país. Isso está no caderno da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, que é conhecido como Plano MOB. Outra definição, mobilidade urbana é a condição criada para as pessoas poderem se locomover pelas diferentes regiões de uma cidade. Observem que
Em todas as definições, pessoas é o centro da atenção. Não se fala de carro, ônibus, caminhão, mas se fala de pessoas. É sempre bom a gente lembrar que, quando se começou a falar sobre o conceito de mobilidade, de deslocamento, com mais veemência, com mais fundamentação, foi na Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece o Estatuto da Cidade. E na Lei Federal 12.587, que a gente já falou agora há pouco, que estabelece a necessidade de uma política nacional de mobilidade urbana, conhecida também essa lei como Lei da Mobilidade Urbana. Bom, o Estatuto da Cidade, ele tem o objetivo de dar o direito à cidade como um dos direitos fundamentais das pessoas, novamente as pessoas, para que todos tenham acesso à oportunidade que a vida urbana oferece. O planejamento municipal deve envolver o planejamento urbano, ambiental, orçamentário, setorial e o planejamento de desenvolvimento econômico e social. No Estatuto das Cidades, ele tenta organizar, ordenar todas as variáveis que podem influenciar no direito à cidade de todas as pessoas. Então, pela primeira vez, de forma mais ampla, mais macro, se consegue convergir e concentrar dentro de uma lei as diretrizes para que se tenha uma cidade organizada. E qual é a ferramenta que o Estatuto da Cidade criou? Criou, não, aperfeiçoou. É o plano diretor, que é o principal instrumento instituído pelo Estatuto da Cidade. Ele não deve tratar somente da área urbana, mas da totalidade do território municipal. Com o Estatuto da Cidade, passou a ter obrigatoriedade por lei que todos os gestores municipais pudessem enxergar a cidade como um todo, como um município, uma região de área urbana e rural. No nosso Brasil afora, a gente sabe que a gente tem muitos, mas muitos municípios com essas características. Nas regiões metropolitanas, a grande maioria delas, os municípios que fazem parte dessa região, na grande maioria, têm toda a sua área urbana ocupada pela conurbação urbana. Mas, nas regiões mais afastadas dos centros metropolitanos, você tem a concentração da área urbana, mas um grande território de área rural. Pois bem, o plano diretor, através do Estatuto das Cidades, obriga o gestor municipal a tratar de toda a sua extensão do território. O Estatuto da Cidade, ele não dispõe sobre mobilidade urbana. Ele não dispõe sobre mobilidade urbana. Ele apenas obriga os municípios acima de 500 mil habitantes a promoverem, a provocarem, a elaborarem um plano de transporte urbano, integrado e compatível com o plano diretor nele inserido. Qual é a grande questão e a grande vantagem da lei do Estatuto das Cidades, que remodela o plano diretor, que obriga o gestor a tratar da sua cidade em todo o seu território? É que o plano diretor a ser desenvolvido ele tem que ser participativo. Até então, não era obrigado por lei que toda a população, toda a sociedade civil organizada participasse do processo de elaboração do plano diretor. Como é que isso acontece? Através das audiências públicas, através de toda a comoção, através da publicidade de todas as informações, através da publicidade do diagnóstico, através da publicidade das soluções e dando tempo à população para que se provoque as sugestões. Só que ele não trata da questão da mobilidade urbana na forma ampla que a gente tem hoje como conceito de mobilidade urbana. Ele se preocupa e foca na questão do transporte, principalmente na área do transporte urbano, na compatibilização de todos os modos de transporte, para que a cidade possa garantir o deslocamento de ir e vir das pessoas. Então, ele diz que você tem que preparar um plano de transporte para ordenar o que já existe e preparar para o crescimento da cidade. Então, como o conceito de mobilidade urbana que a gente viu lá atrás não estava inserido na forma ampla dentro do Estatuto da Cidade, 11 anos depois, 11 anos de discussão, depois que, na realidade, não são 11, são mais, nós já estamos em 2018, continuamos discutindo mobilidade urbana,
Então, 17 anos depois, se a gente for falar assim, em 2012 foi criada a Lei de Mobilidade Urbana, que define as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e coloca sob a responsabilidade do governo federal, através do Ministério da Cidade, da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, a responsabilidade de direcionar, orientar e até fomentar a todos os municípios acima de 20 mil habitantes a promoverem o seu plano de mobilidade urbana, a garantir que as cidades possam ter diretrizes regionais específicas para cada característica típica do seu município, mas, acima de tudo, promover aquilo que a gente falava lá no início, a continuidade da política. A continuidade da política aplicada ao conceito de mobilidade urbana. Mobilidade urbana, se a gente pudesse trocar em miúdos, é o que dá vida, fomenta e sustenta uma cidade. Sem um estudo adequado da mobilidade urbana, sem a preparação e as diretrizes bem definidas de uma mobilidade urbana, conciliada com todas as variáveis possíveis. Quais são as variáveis possíveis? A questão do crescimento habitacional, a questão do crescimento econômico, a questão da infraestrutura viária, a questão relativa ao desejo das pessoas de se deslocarem, a questão relativa aos serviços públicos ofertados. Tudo isso está dentro do contexto de mobilidade urbana. Então, a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela tem a finalidade de ampliar os conceitos de deslocamento além dos transportes urbanos. Ela proporciona segurança jurídica aos municípios para tomar medidas ou adotar instrumentos que priorização, aos modos não motorizados e coletivos do transporte em detrimento ao individual. Pela primeira vez, se fala não só de transporte urbano, mas dos diversos modos de transporte urbano, dando a prioridade às pessoas, dando prioridade ao coletivo, dando prioridade a toda a sociedade. Vocês devem lembrar que, em 2012, a gente estava no auge do desenvolvimento do nosso país. As frotas de veículos cresciam a passos largos. Nenhum projeto de engenharia, que, quando faz uma previsão lá de 3% a 4% ao ano, conseguia fazer previsão de crescimento desta forma que foi acelerada até 2014. Né? O número de veículos no Brasil cresceu absurdamente. A taxa de motorização, em determinadas cidades, ficou a nível insuportável. Tudo sem planejamento. E de mais importante da Política Nacional de Mobilidade Urbana, das diretrizes, da Lei de Mobilidade Urbana, é que ela institui o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Esse Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte. Notem que eu não falei modais, eu falei modos de transporte. De serviços, ou seja, o que a cidade tem para oferecer de serviço. Saúde, apoio administrativo da prefeitura, lazer, tudo isso é serviço. E de infraestruturas, que garantem o deslocamento de pessoas e cargas no território do município. Novamente, pessoas. Então, notem que o foco não é no veículo automotor, não é na motorização, e sim como as pessoas vão se deslocar. Ou seja, numa real política de mobilidade urbana, numa real política que entenda o conceito de que essa lei nos propõe, o foco não é o transporte urbano. O foco é como as pessoas vão se deslocar. Como um gestor pode propor que o maior número de pessoas se desloquem de forma fluida, de forma tranquila, sem
dar a ela o desgaste que hoje nós temos nos grandes centros urbanos, de perda de tempo no deslocamento desnecessário, perdendo com isso qualidade de vida, perdendo saúde, perdendo a economia, porque vai ter que investir mais em saúde. Então, sempre focado nisso. E também aqui na questão das cargas, porque carga é tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. Alimentação é carga, insumos hospitalares é carga, o que movimenta a economia está dentro desse conceito de carga. Então, o plano de mobilidade, além de propiciar o crescimento organizado e sustentável ao município, é requisito para que também se acessem a recursos federais para reinvestimento do setor. Isso aqui está previsto na lei, no artigo 24 da Lei de Mobilidade Urbana, e, infelizmente, como qualquer assunto no Brasil, é sempre distorcido. Então, hoje, pela quarta ou quinta vez, o prazo de apresentação do plano de mobilidade municipal foi adiado, agora a data é abril de 2019, provavelmente vai ser adiado novamente. Os planos de estruturação metropolitana, que são semelhantes ao plano de mobilidade, que também não é previsto na Lei 12.587, mas também foi adiado mais uma vez, que são os planos de estruturação urbana das regiões metropolitanas, que têm forte foco na mobilidade, na integração dos modais de transporte entre cidades que formam uma grande conurbação urbana. E, de novo, hoje, todas as cidades, e eu posso garantir com a grande maioria, que desenvolvem os seus planos de mobilidade urbana, são para não perderem os recursos federais. Porque muitas das cidades que já desenvolveram ou estão desenvolvendo o plano de mobilidade urbana têm já no governo federal linhas de crédito abertas. Tem lá no governo federal as emendas parlamentares aprovadas. E essas emendas parlamentares vão ser muito importantes no ano que vem, porque é a retomada de toda a conversa política para as eleições municipais. Então, existem prefeitos e gestores municipais que estão desesperados atrás de fazer o plano de mobilidade urbana, tão somente para não perderem os recursos que vão te ajudar no seu processo de eleição ou de reeleição dos seus pares. Essa é a distorção que hoje a gente tem no Brasil. Muitas cidades pequenas e medianas, porque o governo federal, através da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, vem fomentando a toda forma linhas de financiamento, subsídios técnicos, para que os municípios apresentem as suas propostas de desenvolvimento do plano de mobilidade urbana. O que existe de caderno hoje orientando aos municípios sobre como montar um plano de mobilidade urbana é uma coisa absurda. E olha que tem boas bibliografias, muito boas. Mas ninguém está preocupado com a questão da mobilidade urbana. Está só preocupado com a questão relativa a perder os recursos federais. Bom, mas, ainda assim, é um bom negócio que o município tenha seu plano de mobilidade urbana, porque, tendo seu plano de mobilidade urbana e ele montado dentro de um conceito real de mobilidade urbana, está garantindo ao município, a esse gestor, ao outro ou ao outro gestor, a continuidade das diretrizes a serem aplicadas que possam garantir à cidade o seu crescimento urbano, o seu crescimento municipal. Ou seja, garante a ele os recursos e as fundamentações jurídicas para que ele possa aplicar recursos onde ninguém vê. Alguém percebe uma via bem sinalizada? Normalmente não, né? Você sai do seu destino. Aliás, você sai da sua origem, vai para o seu destino, chegou. Alguém fala assim, nossa, mas que faixa bem pintada. Nossa, mas o semáforo estava novinho. Nossa, eu passei e nem percebi pela onda verde. Ninguém fala isso. Ninguém fala. Ninguém fala de uma via bem pavimentada. Ninguém fala de uma via com a demanda adequada com a oferta adequada à sua demanda.
A gente fala de uma via não sinalizada, que andou de noite na estrada tal e estava escuro demais, que não tinha iluminação pública, que não aguenta mais trocar pneu por conta de buraco. Isso a gente percebe. Mas a gente não percebe o que, efetivamente, promove a gente segurança e fluidez no nosso deslocamento. Isso a gente não percebe. Então, isso não dá voto. Implantar um sinal só se for na frente da escola, que às vezes nem precisa, a medida pode ser outra. Sinalizar só se for a via do vereador, que às vezes nem precisa, porque não tem demanda viária, bastava uma sinalização mais simplificada, como uma área vicinal. Mas, ainda assim, a você que é técnico, a você que é gestor de uma pasta, a você que é responsável por uma diretoria, por uma subsecretaria ou até por uma secretaria, você tem toda a fundamentação se o seu município, e a gente bate palma para isso, tiver um plano de mobilidade urbana. Porque você pode propor, sem medo do Tribunal de Contas do município, sem medo do Tribunal de Contas estadual, sem medo do Ministério Público, daquele promotor que não vai com a sua cara, porque não foi ele, não foi o irmão dele que foi eleito, que foi nomeado como secretário. Então, você não precisa ter medo de nenhum desses fatores, porque a sua cidade tem um plano de mobilidade urbana, a sua cidade tem diretriz, a sua cidade tem política de aplicabilidade dos recursos destinado ao deslocamento, ao ir e vir das pessoas, ao movimento e à fomentação da economia de uma cidade. Você tem todas as condições legais para propor. Se o seu gestor, se o seu prefeito, se o seu secretário vai querer ou não cumprir isso, aí já é uma responsabilidade civil, administrativa dele. Então, eu participei, inclusive, de uma cidade como subsecretário, onde existe uma guerra hoje entre os consórcios de empresas de ônibus e o transporte complementar, que todo mundo chama de transporte alternativo. E aí o juiz, consensualmente, na realidade, a empresa está processando o município por perda de arrecadação, por conta das cláusulas contratuais, e o juiz, inteligentemente, chamou os consórcios, as associações de transporte complementar da cidade, para serem amigos no processo, acompanharem o processo. E determinou que o município desenvolvesse um plano de transporte para a cidade, porque a cidade não tem um plano de transporte bem definido. Ela tem um bom plano diretor, mas ela não tem um plano de transporte. E aí o secretário, que não está mais lá, queria transformar esse plano de transporte em plano de mobilidade. Eu falei, mas aí você está enganado. Plano de transporte não é plano de mobilidade. O plano de transporte ele pode estar incluído dentro das diretrizes de mobilidade, mas não é plano de mobilidade. E tem muita gente tratando de políticas de transporte como se fossem políticas de mobilidade. E não é. Esse está incluso nesse. Esse engloba esse. Mas esse não é esse. Mas, vamos lá. Falando para o gestor público e para o comercial de uma empresa, para um executivo de negócio da empresa. Mas o município não tem plano de mobilidade, o prefeito não está interessado em fazer plano de mobilidade, porque um plano de mobilidade realmente custa caro. Custa caro. Não vai ser com uma cidade de 800 mil habitantes, 500 mil habitantes, não vai ser com 200, 300 mil reais que ele vai conseguir fazer um plano de mobilidade. Então, o que fazer se o meu município não tem plano de mobilidade? Como é que eu faço, como você falou lá no início, de fazer uma política integrada e de forma continuada? Como é que eu, gestor, com a banana na mão, porque eu estou com a banana na mão, porque a cidade vive pipocando problema, é carro, é excesso de velocidade, é local que eu preciso colocar semáforo, é problema de criança atravessando local perigoso, é carro que não respeita pedestre, é pedestre que não respeita carro, é carro em cima de calçada, é carro no canteiro central, é ônibus parando fora de ponto, é transporte alternativo crescendo. Como é que eu faço para estabelecer
priorizar as minhas ações se eu não tenho um plano de mobilidade? Como é que eu fujo do Tribunal de Contas Municipal? Como é que eu fujo do Tribunal de Contas Estadual? Como é que o promotor da minha cidade me deixa em paz? Como planejar, é o que eu fiz a pergunta aqui, como planejar de forma continuada e de forma assertiva, aqui eu fui mais educado, né? E de forma assertiva, estimular e sustentar o crescimento. Na realidade, o que eu falei aqui foi o que eu falei agora, como é que eu me livro dos meus problemas como gestor público. A resposta mais acertada, e essa é a minha sugestão, é muito simples. Quando você não tem nenhuma diretriz a tomar, busque a integração com outras secretarias e órgãos municipais. Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Obras, Habitação, Educação, Saúde. Veja o que cada um prevê nestas questões. Secretaria de Urbanismo, como é que ela pretende aplicar os recursos dela na cidade? Como é que ela vê a política de crescimento e de estruturação para receber, dentro da cidade, todos os investimentos e de forma ordenada e ativa? O que a Secretaria de Obras prevê e tem no seu pacote de benefícios para a cidade? Em termos de saneamento, de pavimentação, de duplicação, o que a habitação prevê dentro da sua política de habitação? Aonde está o maior incentivo? Para onde ela prevê que a cidade vai crescer? O que a Secretaria de Educação tem como proposta para colaborar no processo? O que a Secretaria de Saúde tem para lhe informar diante dos próprios hospitais, postos de saúde? O que ela prevê de crescimento de atendimento nessas regiões? Ela prevê algum novo hospital? Ela prevê algum posto de saúde novo? Ela prevê algum centro de saúde novo? Ela prevê alguma remodelação? Então, são esses os atores que juntos podem fazer um planejamento de forma integrada. Você também pode, na sua cidade, consultar o seu plano diretor municipal, principalmente se o plano for participativo. Porque se o plano municipal for participativo, você já consegue, dentro desse plano municipal participativo, primeiro, o apoio da população. Porque, teoricamente, ele foi aprovado por toda uma população da cidade. Então, você não vai estar errando nisso. E daí, dentro desse plano diretor, provavelmente, e não nessa ordem, ou não nesse formato, ele tem um capítulo, uma seção, que fala de trânsito, de transporte para as vias públicas. Olha, para você, gestor público, isso aqui é a melhor dica. Se o seu prefeito não pretende fazer nenhum plano de mobilidade, se você não tem nenhum plano de transporte, se você não tem nada que possa direcionar os parcos recursos que você tem para gastar, vai no plano diretor e lá você acha, nessa Bíblia aqui, você vai achar as diretrizes que você deve tomar. A partir dessas informações, você cria um programa de trabalho. Ora, o que é um programa de trabalho? Um programa de trabalho é onde você define, através das diretrizes escolhidas, todas as ações, o direcionamento dos recursos que você vai receber na sua pasta. Através do programa de trabalho, você define que tipo de investimento, seja ele investimento efetivamente em coisas novas, ou investimento na questão da manutenção, porque quem entende de dotação orçamentária sabe que manutenção não é investimento, é consumo. Manutenção é como se não existisse no nosso Brasil. Até como orçamento, ela é tratada com desdém. Ela não é investimento. Como se todo o recurso gasto nas questões públicas não tivesse que ser mantidos. Mais importante do que construir o novo, que também é muito importante, porque adequa ao crescimento de uma cidade, é garantir o que já está construído. E não é assim que a gente pensa no nosso país. Então, de posse do programa de trabalho, e aqui, os nossos amigos comerciais podem ajudar com a sua expertise, dando a direção em função das soluções, e o gestor público
pode se preparar, porque isso aqui dá a fundamentação legal. O programa de trabalho está inserido nas leis de orçamento de um município. O programa de trabalho está inserido dentro das leis de orçamento de um estado. Um programa de trabalho está inserido dentro da lei de orçamento de um país. Você precisa de um programa de trabalho para direcionar os recursos orçamentários previstos e planejados para o ano seguinte. Mas, se você já está começando a elaborar o plano de mobilidade, eu dou a vocês os meus parabéns e a minha satisfação, mas ainda não sabem como fazê-los, eu sugiro que vocês procurem, peçam ao seu prefeito, ao seu secretário, uma passagem para Brasília. Na Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana tem uma salinha para atender exclusivamente a qualquer prefeitura que deseje orientação. Vocês podem ir lá e vão receber todas as orientações necessárias relativas a como promover, a como provocar, a como elaborar, a como preparar, a como conseguir uma linha de crédito para desenvolver o seu plano de mobilidade urbana. Basta sair da cadeira e ir até Brasília. Se vocês assim não quiserem, assim como a gente já falou anteriormente, existem algumas entidades não governamentais, como a WRI Brasil, que é a antiga Embarque Brasil, e o ITDP Brasil, que tem ótimas orientações publicadas sobre o que é e como fazer um plano de mobilidade urbana. Basta ter alguém com vontade de ler algumas centenas de páginas. Basta ter alguém disposto a fechar a porta do gabinete e esquecer da reclamação do vereador por pelo menos um diazinho. Ou então, se quiser, de meia-noite às 4, já que ninguém faz nada, é só levar o manual para casa. E de meia-noite às 4, porque aí nem o marido e nem a esposa vai reclamar, porque vai estar dormindo. E aí você pega e disseca isso aqui com a ferocidade, transforma em itens e leva para a tua equipe para discutir como fazer. Agora, é preciso ter vontade de fazer. Porque a nossa cultura, de quem não é gestor é técnico, é se esconder debaixo da ineficiência do gestor. Ninguém propõe mais nada, porque todo mundo tem medo de aparecer mais do que o gestor, todo mundo tem medo do Tribunal de Contas, todo mundo tem medo do Ministério Público, todo mundo tem medo de se meter onde não é chamado, não é assim? Não se mete onde não é chamado, não. Vai lá fazer o teu. Mas, meus amigos, nada supera um relatório técnico. Esse não tem data de validade. Então, e tem também dentro do Ministério das Cidades, sob gestão da Secretaria de Transporte e Mobilidade, o programa Avançar Cidades. O ministro das Cidades lançou o ProTransporte 2. Acho que foi em junho agora. Então, gente, levantar a bunda da cadeira e ir para Brasília atrás de dinheiro para fazer o seu plano de mobilidade. É o conselho que eu dou para vocês. O plano de trabalho está finalizado, já organizou, já fez as estimativas orçamentárias, já direcionou para onde você vai aplicar cada centavo que você prevê gastar, porque o que você prevê gastar, nesse momento e nesse estágio, é realmente em toda a sua totalidade, sem economizar na estimativa orçamentária. Porque o gestor hoje do Brasil, ainda mais com a queda dos royalties de petróleo, com o declínio da nossa economia, vamos fazer isso e aquilo? Não adianta fazer porque não tem dinheiro. Então, esquece isso. Esquece isso e vamos fazer o óbvio. Vamos fazer o feijão com arroz. E aí, mais um ano se passa, mais um ano se passa, mais um ano se passa, e a gente vai ficando na mesmice, a cidade que era pequena vira média, os problemas de atropelamento começam a acontecer, o comércio começa a proliferar e a crescer, não tem vaga de estacionamento, não tem segurança para o pedestre para caminhar no passeio, começam a acontecer acidentes de toda forma,
começa a ter problema em função ao recurso investido no serviço terceirizado na parte de comércio, começam a ter problemas relativos à falta de clientes, porque ninguém consegue chegar. Ninguém consegue chegar na área central da cidade. Então, se a gente não pensar a médio e longo prazo, dessa forma, fazendo um plano de trabalho, e escrevendo esse plano de trabalho dentro do planejamento plurianual da sua cidade, e a todo ano, insistir com o seu gestor público para botar na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois, na Câmara dos Vereadores, indo lá no púlpito, na bancada lá, falar sobre a importância para que eles aprovem na Lei de Orçamento Anual aquele dinheiro que você precisa para fazer a sua central diária, para fazer o seu centro de controle operacional, para fazer o seu sistema semafórico integrado, para fazer o seu sistema de transportes em BRS, através de faixa exclusiva, fazer o seu sistema de transporte através de calha, através do BRT, a fazer o planejamento de integração física dos modais de transporte, a fazer a adequação das ruas para que elas se tornem completas e compatíveis a todos os usos. Se você não insistir nisso, ninguém vai insistir. E aqui, de novo, entram os nossos amigos executivos de negócios, que podem oferecer toda a sua expertise aprofundada em orçamentos mais afinados, mais depurados, com mais discrição técnica, para que, no ano seguinte, volte lá novamente para ver se o orçamento foi aprovado e aí desenvolver com muita felicidade o seu negócio tão desejado. Terminamos tudo isso? Vamos elaborar um plano de ação. Ora, o que é um plano de ação para a mobilidade? É você definir as diretrizes com os setores de sistema local de mobilidade. Lembra que nós falamos que a Lei da Mobilidade Urbana estabelece o Sistema Nacional de Mobilidade, onde os atores a serem organizados e coordenados, transporte, serviços e infraestrutura. Então, a gente vai definir o nosso plano de ação em cima desse tripé. Definindo o plano de ação em cima desse tripé, que está baseado naquela conversa que a gente teve com todos os atores da prefeitura, das secretarias e órgãos mais importantes, baseado no nosso plano diretor municipal, que, se for participativo, melhor ainda, a gente vai estabelecer as diretrizes de aplicabilidade do recurso, das dotações orçamentárias, dentro dessas 3 categorias. E aí você, dentro desse plano de ação, começa a elencar os projetos a serem implantados de acordo com o programa de trabalho. Não tem erro, não tem quem te questione sobre isso. Não tem quem te diga que você está fazendo besteira. Não tem quem te diga que você está gastando dinheiro de forma desnecessária e arbitrária, se você estiver baseado nisso aqui. Mas antes, é preciso mudar a cultura na forma de pensar. Normalmente, a gente está muito preocupado em garantir o cargo. Normalmente, a gente está muito preocupado em garantir o negócio. A gente não está pensando de forma cultural, a gente não está pensando em planejar, para que, num futuro mais próximo, porque quem planeja pode planejar de forma a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, pode colher tanto a iniciativa privada, com um planejamento fundamentado, quanto o gestor público com um planejamento fundamentado. Ele pode colher muito mais. Ora, eu não tenho dinheiro para executar tudo. A minha cidade precisa de um centro de operações, onde eu consiga concentrar toda a minha ouvidoria, onde eu consiga concentrar minha guarda municipal, onde eu consiga concentrar meus agentes de trânsito. Eu preciso de câmera para monitorar a cidade, o estacionamento proibido, o estacionamento sob calçada, o transporte irregular. Eu preciso de câmera para fiscalizar a camelotagem que invade o passeio público, tomando o espaço do pedestre. Eu preciso de câmeras para monitorar tudo isso. Eu tenho pouca gente e pouco recurso. Como é que eu faço? Ora, num plano de ação, você também pode dividir em etapas e fases. Desde que você esteja fundamentado em cima de um planejamento onde prevê ações de curto, médio e longo prazo. Não tem erro isso. Então, de forma coordenada e sustentável economicamente. Se você fizer isso,
você garante que você vai começar a implantar o serviço e o outro gestor vai terminar. Foi aquilo que o Osias tinha colocado na questão da apresentação da Rosângela, de que os projetos não sejam intitulados e personalizados, de que os projetos sejam públicos, de que os projetos sejam da cidade. Se uma cidade tem todo esse planejamento, a turma da iniciativa privada fica feliz da vida, porque é uma cidade organizada, é fácil de aplicar ali a sua proposta comercial, é fácil de apresentar o seu produto, se você sabe o que o seu cliente deseja. Ninguém entra numa loja de sapato para comprar roupa. Então, então, se você entra numa loja de sapato, é fácil. Se você souber qual tipo de sapato que você quer ainda, melhor ainda. É mais fácil de comprar. O vendedor perde menos tempo, você perde menos tempo e gasta menos. Tudo é questão de se planejar e se preparar antes. Então, gente, como pensar o projeto? O projeto ele deve ser pensado de uma forma particularizada e característica da região. Um caso de sucesso em outro município, em outra região, não significa dizer que seja um caso de sucesso na sua região. É sempre necessário, nesse momento, aonde você já escolheu, através do seu plano de ação, aonde você já está na sua fase de executabilidade dos seus serviços, que você use a engenharia para isso. É bom a gente pensar sempre num projeto como um todo. Aquilo que a gente já tinha falado anteriormente. Dividir o projeto em etapas. Dividir o projeto em fases. Porque aí o teu gestor já sabe o que você precisa e o que você pode fazer. Bom, um projeto deve ter minimamente, para você não ser questionado por nada, ótimo. Um projeto deve ter minimamente, para você não ser questionado por nada, e aí são somente orientações aos senhores, o seguinte conteúdo. O projeto tem que ter um volume de relatório ou de memória descritiva. Aqui você tem que descrever tudo o que você precisa. Por que você tomou aquela decisão? Por que aquela solução foi adotada? Por que você chegou àquele tipo de quantidade? Você tem que justificar tecnicamente por que você está tomando essa solução, adotando essa solução. Ele tem que ter um volume de plantas e detalhe construtivo. Um projeto sem volume de planta e detalhe construtivo é como se ele não existisse. Uma planilha de quantidade sem projeto não é projeto. Ele tem que ter um volume de especificações técnicas e referências. Você tem que ter isso no seu projeto. Você tem que descrever quais são as normas que você está aplicando nesse projeto. Você tem que descrever quais são as especificações que você está definindo para aquele tipo de produto. Se você não as tem, as crie. As crie, especifique, qualifique e exija os elementos mínimos necessários para a aprovação daquele produto. E ele tem que ter um volume de orçamento. Projeto não tem estimativa orçamentária, projeto tem orçamento. Então, todo projeto deve ter um orçamento. Um orçamento. E se ele for referenciado nos órgãos que já estão aptos a isso, Fundação Getúlio Vargas, que tem um sistema de custo de obras públicas em várias capitais. Você tem o ciclo do DENIT, que é excelente para questões viárias, principalmente se são rodovias. E você tem também o SINAP da Caixa Econômica Federal, que são orçamentos, são planilhas referenciadas de orçamentos que podem te dar uma boa base em relação aos valores a serem aplicados. Tipos de projeto, aqui estão só definidos alguns. Transporte, bilhetagem eletrônica, integração física, gestão de frota, modernização de frota, centro de controle operacional, entre outros. Serviços, estacionamento em via pública, e isso é um problema grandíssimo nas grandes metrópoles. Identificação de serviços públicos, mapeamentos de área de lazer, área de diversão noturna. Isso é um grande problema não só nas grandes metrópoles, mas nas cidades mais pequenas também. Onde, no final do dia, aquela concentração de meia dúzia de barzinho concentram todos os carros da cidade. Então, esse é um problema a ser gerido também. A questão da infraestrutura, sinalização vertical de orientação, circulação viária, caminhabilidade, que são os projetos relativos ao pedestre, centro de controle operacional, note que eu botei nos dois lugares, transporte e infraestrutura, projetos semafóricos, sinalização horizontal, além
daqueles que eu descrevi aqui, que são mais relativos à questão da engenharia de tráfego, existem os de infraestrutura física também, né? Pavimentação, duplicação, construção de viadutos, mergulhões e por aí vai. Os projetos de caminhabilidade de pedestre, aí eu vou falar só sobre alguns mais importantes, eles visam garantir o deslocamento seguro, preservando e estimulando a implantação de espaços apropriados para todos e de forma inclusiva. Estimular os pequenos deslocamentos não motorizados. Garantir a acessibilidade de forma universal. A acessibilidade e estimular os deslocamentos de forma não motorizada é o fundamental para um bom projeto de mobilidade. Garantir que o pedestre deixe o carro em casa para andar 1,5 km, 2, para ir pagar uma conta, para ir no banco, para ir numa loja em que ele precisa ir, é fundamental para equacionar a questão da mobilidade urbana, principalmente nos grandes centros comerciais. Principalmente nos grandes centros urbanos. Então, aqui é um exemplo de projeto, isso aqui é em Belo Horizonte, se eu não me engano. Aqui é, acho que é Jundiaí. Eu não botei os nomes para não ficar reverenciando mais uma cidade ou outra. Então, aqui, a questão do deslocamento e da caminhabilidade do pedestre, botando o menor caminho de desejo, porque não adianta você botar faixa aqui, que o pedestre vai caminhar na distância mais curta. Então, se há condições de fazer um planejamento e adequação dos planos semafóricos, para isso, que assim seja feito. Na questão da travessia elevada, que é importantíssima para não só compatibilizar a redução de velocidade, mas também garantir a acessibilidade ampla e restrita do pedestre ao seu deslocamento. E a questão de ruas com maior caminhabilidade, restringindo o acesso de serviço e dando mais conforto ao pedestre para ele caminhar, dimensionando os passeios de acordo com o volume de pedestre. Isso para centros urbanos é perfeito. Acabamos com o tempo, não? Então, vamos rápido. Projeto de caminhabilidade de pedestre. Olha isso aqui. Eu não sei se está dando para ver isso aqui, não? Está dando para enxergar? Isso é no Rio de Janeiro. O que fazer nessas duas situações? A gente pode, aqui é uma calçada estreita e o pedestre andando na rua. O que vocês acham que a gente devia fazer aqui? Eu acho que, vou dar um chute aqui, a gente não é uma solução, a gente está só brincando, ensaiando solução, e eu deslocaria a travessia dessa posição, ou adequaria o tempo semafórico para que o pedestre pudesse atravessar de uma só vez. Isso não estimularia o pedestre a esperar tanto o ônibus passar, tanto o carro passar, não estimularia o pedestre atrasado para chegar no trabalho, a ficar no meio da pista e correr risco de vida. Aqui, está claro que é uma rua potencialmente para serviço. Então, eu adequaria os níveis de passeio aqui, colocaria uma rua de serviço no nível do pedestre, para que ele pudesse se deslocar com mais garantia e mais tranquilidade, sem tropeçar no meio-fio, e restringiria o acesso somente a veículos de serviço de emergência. Os projetos cicloviários, eles visam garantir o deslocamento seguro de vias apropriadas, como forma de estímulo ao transporte individual não motorizado, de média distância, ampliar a conscientização da mobilidade urbana sustentável, que é o segundo adjetivo que já se deu à mobilidade urbana sustentável, onde você incentiva o transporte e o deslocamento não motorizado. E pensar no modal integrado aos outros modais. O transporte cicloviário é um tipo de transporte potencialmente integrador com os outros modais. Mas é muito comum você ver uma ciclovia que leva nada a lugar nenhum na cidade. Então, exemplos de projetos cicloviários e exemplos de projetos não cicloviários. Aqui, veja bem, carro, pedestre, bicicleta. Vocês não acham melhor inverter isso aqui? Botar a bicicleta para cá? Porque no processo, no plano de mobilidade urbana, na lei de mobilidade urbana, diz que a prioridade de proteção é a bicicleta protege o pedestre e o pedestre protege o carro. E o carro protege o ciclista. Então, dessa forma, o pedestre vai atravessar do outro lado da pista para o outro lado da pista, ele tem várias possibilidades de morrer atropelado. E aqui, eu não sei se vocês estão enxergando, tem uma rampa de lançamento. Tem uma rampa de lançamento aqui, ó. Para o pessoal que gosta de mais aventura, né, foi pintando tudo de vermelho. A ordem era pintar de vermelho? Saiu pintando tudo de vermelho.
Se tivesse um cidadão de rua dormindo ali, seria pintado de vermelho também, porque a ordem era pintar tudo de vermelho. Projeto de orientação total, isso aí é fundamental. Toda cidade tem que ter um planejamento de sinalização, de orientação, sinalização indicativa, de forma a integrar os seus destinos. O que mais existe numa cidade, quem gosta de viajar muito, quem viaja muito a trabalho, sabe. Quer seguir para um destino. Destino 1, achou a placa para o destino 1. Opa, vira para a esquerda, o destino 1 sumiu. Então, resumindo o que está escrito aqui, é isso. Um projeto de orientação total tem que prever continuidade da informação. Você tem que polarizar, criar os seus polos atrativos e sinalizá-los todos devidamente. Não sabe como fazê-los? Vá no seu plano diretor da cidade, que provavelmente deve ter um trabalho de centralidades urbanas. Então, você pega lá e faz um planejamento, cria todos os pontos possíveis de sinalização. Em cada ponto desse, você escreve lá o destino que tem que ir, e daí depois você faz a sua sinalização de orientação de forma integrada. Essa imagem é pública, tá, gente? Estava na internet. E aí depois você vai partir para o projeto, onde você tem aqui sinalização turística, sinalização de serviço e sinalização de bairro. Os projetos semafóricos são fundamentais para cidades que estão em fase de crescimento ou em cidades que têm grandes conflitos de direito de passagem, porque ele estabelece ordenação e regulação do direito de passagem. Aqui, para fazer uma propaganda, um belo controlador. Todo projeto semafórico tem que ter uma boa especificação para não comprar gato por lebre, pelo amor de Deus. É um tal de lâmpada acendendo amarela com vermelho. É um tal de cabo subdimensionado ou superdimensionado. É um tal de caixa que atravessa a via abaixo da camada do revestimento e com trânsito pesado afunda tudo. É um problema sério. Então, vamos dimensionar bem um projeto. Nada como valorizar um bom sistema que permite uma multiplicidade de atividades, como o material que a Dataprom vem desenvolvendo há 30 anos. Ou então aqueles os bons semafóricos do nosso amigo ali da Real Mob. Depois eu quero um jeton por causa desse jabá aqui. O centro de controle operacional, isso é fundamental para qualquer cidade, gente. Mais um minuto, por favor. O centro de controle operacional é fundamental para qualquer cidade, para as pequenas, para as médias e para as grandes. O conceito de centralidade, de controle central por área de semafórico, foi integrado ao centro de controle operacional. O centro de controle operacional hoje é uma importante ferramenta de gestão, onde você consegue concentrar a ouvidoria, onde você consegue concentrar os problemas de postura, de segurança, de iluminação pública, de manutenção viária, de sinalização, de fiscalização de transporte, de trânsito, tudo você consegue concentrar. E você pode dimensioná-lo de acordo com o seu município. Nova Iguaçu implantou um centro de controle com 79 câmaras, uma cidade aproximadamente com 200 mil habitantes, só na área, nos bairros de maior demanda. 79 câmaras. Foi um grande início, foi um grande pontapé. Então, esse é o exemplo do Centro de Controle do Rio de Janeiro, que é um exemplo para todo o Brasil, quiçá para a América do Sul, porque ele concentra todas as questões relativas aos serviços necessários de uma cidade. Tem um belo gabinete de crise, onde se discute lá. Tem um representante linkado de cada setor da prefeitura, quando não fisicamente, mas linkado a essas demandas. Tem o Instituto de Meteorologia. Tem todos os ônibus da cidade, têm suas rotas descritas num convênio com o Google, no mapa. Então, se quiser, você abre uma layer ali, um daqueles mapas, e você sabe como é que está se deslocando os ônibus na sua cidade. E você também consegue passar essa informação para o usuário, que isso é importantíssimo. A integração, não adianta nada eu saber de todas essas informações e não passar a informação para o usuário. Aí não serve de nada. E esse é o Centro de Controle de Nova Iguaçu. Aqui foi uma questão específica, a gente conseguiu verba no Ministério da Justiça, então ele tinha que ter um enfoque de segurança pública, a gente teve que fazer convênio com a Polícia Militar, convênio com o Corpo de Bombeiros, e todos eles participarem ativamente, deslocando um destacamento para trabalhar no centro de operações. Bom, importante,
A gente fez lá o planejamento de programa de trabalho, aprovou na lei de orçamento, está com os projetos em dias, tudo direitinho. O seu projeto vai custar quanto? R$1 milhão? Ótimo. Mas quanto ele vai custar de manutenção anual? A gente tem que mudar essa cultura. Quanto você informou para o gestor que ele vai custar a partir do segundo ano, após o vencimento da validade de todos os serviços comprados? Quanto ele vai custar? Ninguém sabe. Aí acontece isso. Não está funcionando, né? Está apagado, né? Está enferrujado, né? Caiu e ninguém tem como repor, porque não tem poste, não tem braçadeira, não tem fita. E para finalizar, gente, não adianta a gente ter dinheiro para gastar e fazer isso aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Você não vai à frente, você não vira à esquerda e você não vira à direita. Volta de ré. Você pode dobrar ou não pode? Aqui é o seguinte, a turma da vertical não gosta da turma da horizontal. E aí eu fiquei em dúvida se eu só saio na pista seca ou se eu só ando de pista molhada. Eu não sei a que velocidade eu vou andar. Se eu ando a 60 km ou a 60 km. Aqui parece Londres, mas não é. E aqui, de novo, você para, não vai para a esquerda e não vai para a direita. Fica onde está, não se mexa, por favor. Bom, gente, muito obrigado pela paciência. Marcelo Rezende. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês.